Olá pessoal, estamos de volta para mais uma receita super gostosa aqui no nosso canal. E hoje eu vou te ensinar a fazer sonho, aquele sonho com uma massa fofinha, levinha, recheadinho aí de doce de leite ou goiabada. O recheio é a sua escolha. Quer aprender a fazer essa receita super gostosa comigo? Então vem que eu vou te ensinar o passo a passo. Roda a vinheta! Olá pessoal, estamos aqui preparados para mais uma receita deliciosa. E hoje nós vamos fazer um sonho super fofinho, uma receita bem rápida, bem fácil e prática para você fazer hoje ainda, viu? Então não se prenda aos ingredientes aqui, as quantidades, que depois eu vou deixar tudo descrito para vocês aqui. Prestem bastante atenção na receita, que é super fácil de fazer. Tá certo? Num recipiente, uma bacia grande, nós vamos colocar o fermento, tá? Pode ser tanto o fermento granulado, seco, quanto o fermento aqueles de padaria vendidos de pacotinho. Eu vou deixar as duas proporções na receita para você certinho aqui, tá ok? Em seguida, nós vamos colocar o açúcar. Pode ser o açúcar cristal, pode ser o açúcar refinado, pode ser o açúcar mascavo também, tá? O açúcar que você preferir. Em seguida eu vou adicionar o óleo, pode ser óleo de girassol, de canola, tá? O que vocês acharem melhor também. Eu vou colocar um ovo. Lembrando sempre de quebrar esse ovo fora do recipiente, fora da receita primeiro, né? Separadinho. Vou adicionar aqui um ovo. Em seguida, eu vou adicionar o leite. Pode ser o leite normal ou pode ser o leite em pó. Fica a critério de vocês também. Aí vocês vão preparar conforme o fabricante do leite em pó, certo? Vou adicionar aqui o nosso leite. E vou dar uma misturada nesses primeiros ingredientes. Aqui do ladinho eu tenho o sal, porém esse sal ele vai apenas depois que a gente começar a trabalhar com essa massa. Por quê? Geralmente o fermento em contato, o sal, perdão, em contato com o fermento direto, ele acaba matando a ação do fermento. Então é importante sempre a gente adicionar o sal depois que já foi adicionado uma quantidade de farinha de trigo para não ter esse contato direto, tá? Do sal com o fermento. E aí aqui nós temos a farinha de trigo. Ah, Camila, quanto que vai de farinha de trigo? A quantidade de farinha, pessoal, vai determinar do tipo de farinha que vocês estão utilizando, tá? Se for a farinha mais pura, ela vai uma quantidade um pouco menor. Se for uma farinha um pouco mais não tão pura, ela acaba pedindo uma quantidade maior. Mas o importante é sempre verificar o ponto que é o mais importante aqui, que é o que eu vou mostrar para vocês, que é o que eu quero que vocês peguem aqui. Tá? Então, para não se prender à quantidade de farinha de trigo também, o importante é vocês pegarem exatamente o ponto da nossa massa, certo? Então, eu vou começar adicionando uma quantidade de farinha de trigo. E vou misturar. Começo sempre misturando com a espátula mesmo. Feito essa primeira mistura, eu já posso entrar com o nosso sal, tá? É uma pitadinha de sal só, que a intenção é só fazer com que o sabor do açúcar realce na nossa massa, tá? Uma quantidade de farinha de trigo já foi. Agora, eu vou começar a adicionar para dar o ponto da nossa massa. E vai mexendo até a nossa massa dar ponto. Em relação
relação ao leite, vocês podem estar colocando esse leite morno, mas assim, não pode estar muito morno, muito quente, tá? Tem que estar de morno para frio, porque a intenção é fazer com que a nossa massa ela comece a fermentar dentro do forno, mesmo no momento da cocção, no momento em que a gente for assar, e não fazer com que o fermento comece a agir no momento que a gente adicionar o leite. Então, se tiver uma temperatura muito alta, ele vai começar a fermentar antes do momento que a gente quer. Que a gente quer que fermente dentro do forno, né? E não antes do momento correto, tá? Então, vou adicionar mais um pouquinho só. E já vou conseguir passar para minha bancada. Ó, ela já tá mais pesada, né? Eu vou dar uma leve sovada nela antes de colocar na nossa bancada. E vou sempre polvilhando, né, a farinha de trigo por cima e trabalhando a nossa massa. Ela já está um pouquinho mais pesadinha, então agora eu vou passar para minha bancada. E agora eu vou começar a trabalhar essa massa. E não vou adicionar mais farinha de trigo por enquanto, tá? E eu vou fazendo movimentos de rasgar essa massa, ó. Eu trago e empurro. Eu trago e empurro, sempre rasgando essa massa, né? Fazendo com que essa massa seja bem sovada. Agora eu vou colocar um pouquinho mais. Quando eu percebo que ela começou a grudar novamente, né? Eu já vou adicionando um pouquinho mais de farinha de trigo. Lembrando, pessoal, que essa massa vocês não precisam necessariamente utilizar somente para os sonhos, tá? Vocês podem utilizar ela também para fazer fatias húngaras, vocês podem utilizar ela para fazer os pães. Se vocês colocarem no leite, na quantidade de leite que nós colocamos aqui, se vocês colocarem uma cenoura grande e bater no liquidificador e utilizar esse leite misturado com essa cenoura batida, vocês vão estar fazendo aí um pão de cenoura, tá? Que ele é maravilhoso, é super gostoso, é um pão muito fofinho, né? Então eu indico vocês fazerem essa ideia também, tá? E as fatias húngaras também, que é sucesso, né? Ó, agora ela vai começar a grudar, mas eu não vou adicionar mais farinha de trigo não, tá? Eu só vou retirando agora o que tá colando e sovando até ela pegar o ponto que eu preciso, tá? Então eu vou juntando essa massa. Vocês podem jogar um pouquinho de farinha de trigo na mesa, né? Para ela não colar tanto, mas não é muita quantidade, que eu não quero mexer na estrutura dessa massa mais, tá? Eu quero que ela permaneça com essa estrutura que ela tá. Eu não quero endurecer mais essa massa colocando mais farinha de trigo aqui, tá? E sempre fazendo esse movimento de rasgar, né, ó. Levo e trago, levo e trago.
coisa muito importante que eu quero passar para vocês, que vocês não façam, não façam em casa, por favor. Vejo muitos vídeos, né? O pessoal termina de sovar essa massa e vem aqui e vai tirar o excesso de massa da mão. E tira todo esse excesso e joga na massa. Eu não posso fazer isso. Por quê? Quando eu faço o movimento de esfregar uma mão na outra para retirar todo o excesso de massa, quando eu faço esse movimento, eu estou retirando as células mortas da minha mão também, né? Porque a farinha de trigo, ela tá agindo aqui como se fosse um esfoliante. Então, se eu faço esse movimento de tirar a farinha, né, o excesso de massa, junto com a massa tá saindo as células mortas do meu corpo, né, da minha mão. Isso eu tô transferindo para a massa. Se eu jogar todo esse excesso aqui, eu vou transferir toda essa sujeira da minha mão, né, para a massa. Então eu sempre coloco fora, né, num outro recipiente e continuo trabalhando com a minha massa, com a minha mão limpinha, sem excesso de massa pegando, tá? Então, não façam isso, não vão jogar esse excesso aí dentro da massa de vocês, certo? Então, ó, olha que massa linda, que massa fofa, lisinha, olha que coisa mais linda de massa, tá? Então, eu vou preparar a minha bancada agora para eu poder começar a bolear os nossos sonhos, pesar tudo direitinho, que eu gosto muito de fazer tudo bem pesado para padronizar, para depois eu explicar o restante para vocês. Vou só dar uma limpada, eu já volto. Então, já retornando aqui, já estou com a minha balança aqui separadinha, tá? A minha massa. Vou começar a cortar os pedacinhos da massa. Geralmente, eu gosto muito de fazer os meus sonhos com 50 gramas, tá? Então, 50 gramas de massa é o tamanho que eu gosto de fazer, tá? Mas fica a critério de vocês. Não precisa necessariamente vocês fazerem do tamanho que eu tô fazendo, tá? Vocês podem fazer os mini sonho também, tá? Então, eu vou cortando os pedacinhos e já pesando. E logo depois de toda a minha massa cortada no tamanho certo, nós vamos bolear o nosso sonho, tá? Eu vou pegar uma bolinha. É importante que o lugar onde a gente vai bolear esteja sem uma quantidade muito grande de farinha de trigo, tá? Então, eu vou pegar essa bolinha, eu vou trazer as pontinhas para dentro e eu vou pegar a palma da minha mão e eu vou fazer uma conchinha, assim. E eu vou abraçar essa bolinha no meio da minha mão. E eu vou fazer movimentos circulares, ó. Levando e trazendo. Levando e trazendo, tá? Assim, o meu sonho fica bem redondinho. E aí é só levar pra forma. Vou fazer isso com todas as minhas bolinhas aqui. Vou colocar todas na forma. Nós vamos deixar crescer 30 minutos, tá? 30 minutos, deixou crescer a sua bolinha ali, nós vamos levar para o forno de 15 a 20 minutos. Se o teu forno for elétrico, 15 minutos é o suficiente no forno a 200 graus pré-aquecido. Se for o forno de casa, mesmo fogão a gás, 20 minutinhos a 200 graus, tá? Então, nós vamos deixar ele pré-assar, porque esse nosso sonho ele vai ser assado e depois ele vai ser frito, para ele ter aquele sabor gostoso do frango, do sonho assado e depois fritinho, tá? Então, eu vou fazer todas as minhas bolinhas aqui. Quando tiver tudo prontinho, eu mostro o resultado para vocês.
Pessoal, tá aqui os nossos sonhos já assados, tá? Agora nós vamos levar eles para fritar e eu volto com vocês já já para mostrar a parte de rechear e passar ele no açúcar. É rapidinho, eu volto já já com vocês. Agora os nossos sonhos já estão fritinhos, tá? Vocês podem fritar da maneira normal, tradicional, tá? Em óleo de médio para quente, tá? Até dourar o tanto que vocês preferirem. E agora nós vamos cortar os nossos sonhos e recheá-los. Eu gosto sempre de cortar todos, né? Já deixar tudo cortadinho. Ainda tá bem quentinho. O tamanho é conforme o gosto de vocês. Lembrando que eu fiz com 50 gramas de massa, tá? Todos abertos. O recheio também é a preferência de vocês, tá? Fica a critério de vocês. Eu vou usar o doce de leite aqui, mas fica a critério de vocês, tá? Bem recheado. Pode ser o creme, pode ser a goiabada, né? Vai ficar a gosto de vocês o recheio que vocês vão utilizar. Super fofinho, uma massa bem leve. Depois de passar de recheado, nós vamos vir passar os nossos sonhos no açúcar refinado ou açúcar de confeiteiro, tá? Fica também a gosto aí de vocês. E depois de todos eles recheados, passados no açúcar, é só se deliciar com aquele cafezinho bem quentinho, né? E aproveitar aí uma receita muito gostosa, muito saborosa, para você fazer tanto para a família quanto para o seu fácil venda. Lembrando mais uma vez que vocês podem estar utilizando essa nossa massa aqui para fazer fatia húngara, para fazer os pães recheados doce, né? E cueca virada também dá para fazer com essa mesma receita e usar a criatividade aí para fazer uma infinidade aí de receita que leve uma massinha saborosa, gostosa de um pão fofinho, tá certo? Eu espero vocês na nossa próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Faça essa receita, compartilhe aí com os amigos também, né, com o pessoal aí para aprender a fazer essa receita super saborosa e eu espero vocês na nossa próxima aula. Um super beijo!